Olá pessoal, e aí como é que está essa força? Vamos dar continuidade à nossa avaliação da aprendizagem, conforme eu havia prometido. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação mediadora, aquele texto da Jussara Hoffmann. Na aula passada, nós apenas tratamos de conceitos mais introdutórios, o que é avaliação, alguns aspectos históricos dessa ferramenta no contexto formativo. E hoje nós vamos falar da avaliação com mais profundidade, trazendo um novo conceito de educação para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela e vamos mostrar esse texto aqui da Jussara. Então, avaliação mediadora. A proposta da avaliação mediadora é de ser aplicada em qualquer nível ou modalidade de ensino, como aqui está dizendo, da pré-escola até a universidade, visando uma escola de qualidade. E eu quero parafrasear a professora Jussara Hoffmann. Eu tive o prazer de conhecer essa autora desse livro pessoalmente, num congresso que eu fui em Fortaleza, um congresso nacional de educação. Eu tive a oportunidade de participar e de conhecê-la. É uma pessoa muito distinta e de um aprendizado incrível. Ela que tem aí anos e anos de leitura e de pesquisa sobre avaliação, tem muito a nos emprestar. Eu recomendo que vocês adquiram esse livro e que possam lê-lo. Me perguntaram se tem na universidade, não tem lá na Unifique. Mas esse livro ele é baratinho, você pode comprá-lo pela internet. E comprar o PDF é ainda muito mais barato, tá certo? Bora lá. Sobre a avaliação mediadora. Então, o que é a avaliação mediadora? Eu quero lembrar uma frase que eu fiz menção na aula anterior da professora Jussara, que o conceito de avaliação, segundo ela, a avaliação é uma reflexão da realidade que nos leva a melhores ações. Então, isso é um resumo bem interessante do conceito de avaliação na perspectiva mediadora. Então, a avaliação, ela é a realidade para promover essa reflexão e, consequentemente, promover ações a partir dessas reflexões. Ações mais alinhadas, ações de ajustes, ações para intervir na realidade que foi avaliada. Deixa eu passar algum texto aqui que eu achei interessante para vocês. O que a autora pretende nos mostrar, como diz aqui, é que o sucesso alcançado por alguns alunos em escolas tradicionais tem a ver com a memorização. Estudar apenas para passar nos exames, depois a maior parte do aprendizado acaba sendo esquecido. Essa memorização não agrega significado algum ao longo da vida do aluno, por isso ela é descartada. Mas a memória ela é importante, não a memória pela memória, mas a memória é uma das bases da aprendizagem. A autora ela vem ressaltar isso a posteriori. A autora inicia o segundo capítulo com uma charada destinada a um grupo de professores, que diz o seguinte: uma professora mora no 18º andar de um prédio de apartamentos. Todos os dias ela desce pelo elevador para ir ao seu local de trabalho. Ao final do expediente, retornando para casa, vai pelo elevador até o 13º andar e sobe os demais andares pela escada. Isso se repete todos os dias. Você saberia dizer por quê? Na discussão, ocorreram várias respostas. E um ou dois professores descobrem qual está no livro. É interessante revelar a necessidade dos professores em descobrir a resposta correta e apresentar dúvidas sobre quem descobriu a charada. Essa situação objetiva uma reflexão sobre a indagação. Por que o aluno não aprende? Por que o aluno não aprende? Então, assim, gente, a proposta da avaliação não é só verificar se o aluno aprendeu ou não aprendeu, mas também porque ele não aprendeu. Então, se ele não aprendeu, é interessante que haja uma necessidade de uma intervenção
no, no processo de ensino e de aprendizagem. Algo também pode estar errado não apenas no aluno, mas no próprio processo. Por isso, a avaliação é uma reflexão para novas ações. A proposta tradicional de avaliação, ela visa trazer respostas certas, uniformes, objetivas e precisas para as perguntas. Mas muitas vezes, por exemplo, eu faço uma pergunta para vocês e eu espero uma resposta, não a resposta que eu tenho em termos de conceito, mas eu espero a resposta de vocês, até para melhorar o meu próprio conceito. Porque muitas e muitas vezes eu fui surpreendido por uma resposta de um aluno, e essa deve ser a pegada avaliativa dentro do contexto escolar. Não apenas respostas uniformes de certas ou de erradas. Deixa eu trazer uma coisa. Então, nesse contexto, o fracasso do aluno é também um fracasso do professor, de uma certa forma. Porque por que o aluno não aprende? A proposta não é que também venhamos culpar os professores, mas que venhamos responsabilizar a todos que fazem parte do processo, não apenas alunos, mas alunos e professor. A autora diz que a teoria de Piaget contribui para o avanço de sérias questões da prática avaliativa. Leva ao professor a reflexão sobre suas tradicionais culpas e o atendimento de como se constrói o conhecimento em cada estágio de desenvolvimento da criança, percebendo a aprendizagem como um processo contínuo e inacabado. O aluno constrói seu conhecimento na interação com o meio em que vive. Dessa forma, depende das condições que o meio oferece, da vivência, de objetos e de situações para avançar para determinados estágios de desenvolvimento e estabelecer relações mais complexas e abstratas. A teoria piagetiana, eu sei que vocês já pagaram lá na disciplina de Psicologia da Educação, vai falar dos estágios de desenvolvimento, que é do sensório motor até chegar às operações concretas e abstratas no final. Então, assim, quais são as ações interventivas para que o aluno passe de uma etapa para outra e para que ele tenha mais sucesso em cada um dos estágios de desenvolvimento? Numa sala de aula, não lidamos com pessoas iguais, né? Nós possuímos alunos de diversos ambientes, alunos. Então, esse lance de um padrão de avaliação para todos acaba segregando e deixando muita gente aquém. Então, a proposta da avaliação mediadora é você saber conciliar as diferenças existentes dentro de sala de aula. Todos ali naquele espaço carregam consigo diversas experiências e aprendizados. Portanto, não pode-se esperar que eles tenham a mesma compreensão do material de leitura e das atividades de aula. Diante do exposto, voltaremos à questão inicial deste capítulo. Por que o aluno não aprende? Considerando que o conhecimento se constrói, portanto, não acabado, não aprende e é incoerente, pois o aluno está permanentemente em processo de aprendizagem. Nesse contexto, a prática avaliativa deve investigar os desentendimentos e o professor deve traçar esse caminho, negando metodologias precisas e generalistas, pois cada situação tem suas especificidades. Nesse caso, gente, a avaliação, não entendam a avaliação apenas como uma ferramenta do professor para o aluno, mas a avaliação é uma ferramenta do próprio processo. Isso quer dizer que todos podem e devem ser avaliados no processo, inclusive a metodologia utilizada pelo professor. Ok? Na avaliação do desempenho, que é aquela mais tradicional, é preciso superar as posturas convencionais. Isso requer conhecimento em questões de aprendizagem e domínio de diferentes disciplinas. Além disso, é necessário acreditar que há várias respostas coerentes e válidas para as charadas possíveis que enfrentamos e que devem ser superadas. Hoffman, lá no terceiro capítulo, começa comentando a postura
de professores durante as aulas, alertando que suas próprias ideias influenciam no comportamento de seus alunos, mesmo aqueles educadores dóceis e gentis, com muito jeitinho, muito carinho, muitas vezes impossibilitam o educando de discutir, interagir no decorrer da aula. Então é importante haver a abertura, né, por parte do professor no que se refere à aula, para que ocorra a discussão. Deixa eu falar aqui de uns pontos. Pronto. Os princípios da avaliação mediadora. Vamos lá. O primeiro princípio: oportunizar aos alunos momentos de expressar suas ideias. Isso aqui é de suma importância. Essa aula remota aqui, ela limita um pouco esse processo, porque nós tivemos, por exemplo, hoje que separar, né? Eu não pude fazer a aula ao vivo porque a internet não segurava. Então, é limitante. No entanto, nós estamos aqui traçando uma reflexão, tá? E vocês que estão em formação, estão no curso para professores e para atuarem, claro, pedagogicamente em outros espaços, que não apenas a docência, mas espaços formativos, porque a pedagogia é isso, né? Então, é interessante que, em primeiro lugar, vocês entendam e compreendam que a avaliação mediadora oportuniza os alunos a se expressarem. E a expressão é também uma estratégia de aprendizagem. Quando nós nos expressamos, inclusive até errando. E será que o nosso eu necessariamente é um erro? É claro que tem aqueles conceitos clássicos. Por exemplo, o conceito do que é líquido, do que é gasoso, do que é sólido. Isso são conceitos muito peculiares à natureza do objeto. No entanto, se a gente disser alguma coisa desalinhada a esse conceito, não quer dizer que aquilo que a gente disse não foi importante para o processo. De repente, o feedback, a sanção do colega, a observação oposta, ela vai consolidando a nossa forma de aprender. Enfim, expressar-se é uma ideia interessante e é uma proposta da avaliação mediadora. Você que é pai, que é mãe também, pode estar trabalhando isso. Eu sigo uma professora no Instagram, que ela tem um instituto, e eu gosto muito das observações que ela faz, e uma delas é a respeito. Ela disse que acompanha muito o filho dela. E uma das coisas que ela entende que contribui para o desenvolvimento dele é a indução. Ele induz a criança a se expressar. Como é que foi a aula de hoje? Aí ele diz, eu brinquei. Brincou de quê? Disse daquilo. Com quem? Ah, com o coleguinha fulano, fulano, fulano. Você começa a estar trazendo essas discussões e esse padrão para a sua aula, né? O professor deve estar atento à finalidade das tarefas que propõe. O professor deve estar atento à finalidade das tarefas que propõe. A tarefa não pode ser nunca apenas para ocupar o tempo, e sim com objetivos muito bem específicos. O motivo de tais perguntas nesse momento: o que se pretende investigar em relação à compreensão do educando? Não é perguntar por perguntar também. Não é fazer por fazer. Você tem que ter uma intencionalidade por trás. Essa é a peculiaridade, né, do ato pedagógico. É também oportunizar a discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras. Você pode desencadear uma discussão e deixar que eles façam essa discussão entre si, os próprios alunos, sem uma interferência posterior sua nesse processo, né? Porque o aluno ele fica sempre querendo saber a tal da resposta certa vindo do professor. E isso pode negar a construção de uma aprendizagem mais consolidada e você pode estar negando a própria natureza humana nesse processo. Tá bom?
Também, um outro princípio da avaliação mediadora: realizar tarefas individuais menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. Realizar várias tarefas individuais menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. Então, se eles apresentaram estas e aquelas respostas, você dá uma sequência às suas atividades a partir dessas respostas, não é? Para que a aula fique bem coesa, né? O processo fique bem coeso. Em vez de alunos certo ou errado, de atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizarem as dificuldades, descobrirem melhores e variadas soluções. É o chamado feedback, né? Transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos, seu processo de construção do conhecimento. Os registros de avaliação visam a responder questões que parecem esquecidas na escola. Quer dizer, transformar esses registros de avaliação em anotações significativas, importantes, inclusive, para até a construção do processo de ensino e aprendizagem. Por que você deve corrigir? É comum hoje em dia dizer que as respostas estão certas ou erradas, mas na verdade a correção, né, esse ato do professor, tem mais relação com feedback do que propriamente, professor, está certo, está errado? Não necessariamente, pode ser melhorado, você pode rever isso daqui não está associado a esse autor, uma coisa dessa natureza. Vamos aqui por fim. Com relação à postura do professor que trabalha com construtivismo avaliativo, a autora cita dois modelos. O construtivista modinha preocupa-se com os rumos da escola e aceita mudanças, mas carece de estudos profundos, segue metodologias sugeridas pelos coordenadores ou imita colegas, mas não acredita plenamente no que está fazendo. Desenvolve uma metodologia tradicional falseada na construtivista. Acontece muito isso. Os aprofundados sofrem com grandes obstáculos entre teoria e prática, o que gera sentimento de insegurança com o trabalho realizado. A prática de avaliação ainda hoje segue um modelo secular de segregação, que, segundo a autora, é seletivo e excludente. Sendo assim, são duas posturas opostas, a classificatória e a mediadora. Ou você tem a avaliação classificatória, aquela que dá uma nota, que atribui um conceito, ou você tem a avaliação mediadora. A avaliação classificatória é a avaliação que verifica classificar. Classificar, responder se está certo ou errado. Tomar decisões sobre o aproveitamento, aprovar ou reprovar. E a avaliação mediadora, analisar as várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, de forma a exercer uma ação educativa que lhe ajude na descoberta de novas formas de encontrar soluções para os seus problemas. A visão positivista vai além do tradicional e trata com absolutamente certo e errado. Isso, na visão do professor, o que dá um forte tom de autoritarismo na prática docente, mesmo que o professor acredite não ser autoritário. Infelizmente, várias escolas têm a tendência de exigir respostas corretas, por isso, inferioriza o ponto de vista e o processo de criação de hipóteses do aluno. A solução certo e errado faz o aluno ter dependência da palavra final, do adulto, interiorizando seu trabalho e entendendo a escola como um espaço que está ali para classificá-lo. É o que normalmente acontece.
Então, procure aí analisar, procure verificar, fazer algumas leituras que eu vou sugerir, para que você possa estar compreendendo melhor o que é a avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, para você, deve classificar ou deve ser mediadora? Então, a avaliação mediadora é a avaliação que está disposta a estar fazendo constantes reflexões para interferir na realidade. Ou seja, se um aluno demonstra não saber de algum conceito, se ele demonstra que não absorveu, que não teve as percepções aquelas mais adequadas sobre um determinado conhecimento, você visa fazer intervenções naquele processo. E a luz se multiplica a cada vez que ela é compartilhada. Faça aqui os comentários sobre a aula no meu canal do YouTube. Seja um assinante do meu canal também. E dá o seu like lá, para que você possa estar contribuindo com o trabalho do professor Ivo Lavô. Gratidão.